segue tendência. Só que a dinâmica para fazer day trade mudou muito. O mercado hoje está cheio de HFT, cheio de robô. Muda de comportamento, o que você está ganhando, daqui a pouco já está perdendo. Se você não tiver um craquejo bom, você fica sem nada. O mercado te rapela. Então, isso aqui é análise técnica. O gráfico sendo representado por candlesticks. Eu comecei a me perguntar, quando eu cheguei ali na conclusão do Elliott, que assim, eu estava estudando o Elliott, preocupado com um negócio chamado Fractal 5.3, e numa passada de olho, estava escrito assim, Elliott também quantificou que dentro de uma tendência, quando o mercado respeita aquela tendência, 5% do tempo o mercado para na retração de 20 ponto tanto, 15% na de 38, 30% na de 50, 45% na de 61, 76,4% é 5% do tempo. O que eu fiz? Vou começar a olhar o detalhe. E aí, o que é detalhe nessa imagem que está na tela? É isso que mudou. Eu fui me perguntar, quando o preço cai, como é que ele cai? O que perceptivelmente eu vejo? Quando ele sobe. Quando o movimento é bom, quais são as características que estão juntas ali? Por exemplo, eu consigo ver que quando o mercado está caindo, as velas são mais negras. Quando o mercado está subindo, as velas são brancas. Na sua grande maioria. Eu consigo ver que normalmente o topo é formado por 2 ou 3 candles. Ora. Se eu tenho um gráfico diário que vai chegar para formar um topo, eu vou ter 2 ou 3 dias o mercado andando de lado. Olha aqui a consolidação. Eu já posso pressupor que aquilo vai existir antes, porque eu estou olhando o detalhe. Então, preço andando de lado, consolidação. Só que aí, isso aqui vai aparecer no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 5. Tá certo? Como que eu posso carregar um trade? Olha, o mercado está subindo com máximas e mínimas maiores. Será que eu posso colocar meu stop na vela que está fechada anterior? Foram as perguntas que eu comecei a me fazer. E aí, eu comecei a chegar a pequenas conclusões. Então, o que eu estou falando para vocês é, eu peguei uma lupa e comecei a dar detalhe no que eu consigo ver aqui de relevante. Então, eu comecei a perceber que o preço, dentro de uma tendência, ele retornava semelhantemente numa proporção. Eu comecei a perceber que quando o mercado caía, ele vinha acompanhado de velas negras. Quando ele sobe, normalmente o conjunto de velas é branco. Então, por exemplo, eu vou operar, eu olho para o candle e falo, mano, primeira vela do horário é branca. Então eu quero comprar. O mercado já sugeriu. E eu parei de tentar adivinhar o mercado. Eu só estava pegando a sugestão dele. E foi em cima desse conceito que eu comecei a pegar a análise técnica convencional que eu havia aprendido e comecei a detalhar ela. E aí eu descobri o seguinte. Foi a mesma coisa que Charles Dow fez. Foi a mesma coisa que Elliott fez. Por quê? Porque eles não, em nenhum momento, Elliott fala assim, ó, você deve operar assim. Elliott, por exemplo, fala assim, ó, eu identifiquei 20 e tantos padrões de fractal 5.3 diferentes. Só que o que era apresentado para mim era só o fractal 5.3 perfeito. Aí eu fico procurando o perfeito que está dentro de 23 possibilidades. Ou seja, menos de 5% dos casos, aquilo era uma verdade. Então eu comecei a descartar informação ruim e lembrar do que dá para tirar de informação visual. Tá certo? Então o conceito da minha teoria está assim, ó, em cima do que eu vejo aqui, eu fui me perguntar por quê? E aí, eu comecei a entender
algumas coisas. Se você parar para se perguntar, você vai perceber que dentro de uma sequência de candlesticks, aqui só para ter um visual, vocês vão perceber que assim são proporções menores do que a gente está vendo. Ó. A mesma característica descrita em vermelho, a tendência de alta, ela aparece no gráfico semanal, mas ela aparece entre mínimas e máximas de candlesticks. Então, fiz outra pergunta para mim. Que tempo gráfico é esse aqui? Quem é que está fazendo a máxima, no caso aqui, do semanal? Em qual gráfico eu vou ver essa proporção andando? E aí eu comecei a descer tempo gráfico para achar isso. Tá certo? Então, quando eu falo para vocês lá no gráfico diário